Jacó era pai de 12 filhos, e habitava na terra de Canaã. De todos os seus filhos, amava mais ao mais novo, porque era o filho da sua velhice. José era obediente ao seu pai e temia ao Senhor. Jacó fez-lhe uma túnica de várias cores, e lhe deu de presente. Vendo seus irmãos, que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no, e sentiam inveja dele. Certo dia, José teve um sonho e resolveu contar aos seus irmãos. O jovem sonhou que estava colhendo feixes de trigo, e seu feixe estava de pé, e os feixes de seus irmãos curvavam-se diante do seu. No outro dia, José teve mais um sonho, e contou ao seu pai e a seus irmãos. Disse que o sol, a lua e as estrelas inclinavam-se perante ele, e lhe prestavam homenagem. Com isto, seus irmãos passaram a odiá-lo mais ainda. Certo dia, Jacó enviou José a Siquém, onde seus irmãos apacentavam o rebanho. Viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. Mas Rúben não permitiu que derramasse o sangue de um irmão. Com isto, tiraram de José a túnica de várias cores que trazia, e lançaram-no numa cova. Perto dali, passava uma caravana ismaelita, que comercializavam escravos e especiarias. Então, tiraram José da cova, e o venderam por 20 moedas de prata. Os ismaelitas então amarraram José, e o levaram para o Egito. Para justificar o desaparecimento do jovem, tomaram a sua túnica, mataram um cabrito e atingiram-no sangue. Chegando a seu pai, com a túnica manchada de sangue, disseram-lhe que o jovem foi morto e levado por algum animal selvagem. Então, cheio de tristeza, Jacó rasgou as suas vestes, colocou terra sobre a cabeça e chorou por muitos dias. José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, comprou-o da mão dos ismaelitas. A todo o momento, Deus estava com o jovem, e tudo quanto fazia prosperava. Com isto, Potifar colocou-o de mordomo sobre sua casa, e tudo quanto tinha. E o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José. Conta a história, que José era muito formoso, e de boa presença. A mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José, e o pediu que deitasse com ela. Porém, ele recusou e disse que não poderia fazer tamanha maldade com o seu senhor, e muito menos pecar contra Deus. Dia após dia, a mulher insistia para que José deitasse com ela. Mas ele não lhe dava ouvidos. Certo dia, o jovem veio à casa para fazer seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. Então a mulher de Potifar pegou-o pela roupa e disse: "Deita-te comigo." José deixou a roupa nas mãos dela, e saiu para fora. A mulher chamou aos homens de sua casa, e falou-lhes, dizendo: "Meu marido trouxe-nos um homem hebreu para escarnecer de nós, veio a mim, para deitar-se comigo." Ouvindo ele que eu levantava a minha voz e gritava, deixou a sua roupa comigo, fugiu, e saiu para fora. Quando o marido chegou, a mulher contou-lhe tudo. Tomado de ira, o senhor de José entregou-o na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Deus, porém, estava com José, de modo que o jovem prosperava mesmo na casa do cárcere. A história conta que o copeiro do rei do Egito e o seu padeiro ofenderam o seu senhor. Tomado de raiva contra os seus 2 oficiais, Faraó lançou-os na prisão, onde estava José.
e ali ficaram por muitos dias. Certa manhã, veio José, e reparou que os 2 oficiais de Faraó estavam inquietos e perturbados. Os 2 oficiais, o copeiro e o padeiro-chefe, disseram-lhe que ambos tiveram um sonho na mesma noite, e ninguém há que o interprete. José então pediu que lhe contassem o sonho. No meu sonho, disse o copeiro-chefe, havia uma videira diante de mim, e nela brotaram 3 ramos que estavam carregadas de cachos de uvas. Pegando no copo exprimia os cachos, dava na mão do faraó. E disse-lhe José, os 3 ramos significam 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó vai restaurá-lo à sua posição, e você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer. E quando estiveres na sua presença, fala-lhe de mim, para que eu saia deste lugar, pois nada fiz para estar aqui. Vendo que a interpretação do copeiro-chefe era boa, o padeiro-chefe contou também o seu sonho. No meu sonho, disse o padeiro-chefe, haviam 3 cestos sobre minha cabeça. No cesto de cima, havia todo tipo de pães que gostava o faraó. Mas as aves comiam tudo que havia no cesto. Então respondeu José, e disse, esta é a sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó tirará a tua cabeça, te pendurando no madeiro, e as aves do céu comerão a tua carne. Ao 3º dia, tudo aconteceu, conforme a interpretação de José. O copeiro-chefe voltou a ocupar o seu cargo, e o padeiro-chefe foi enforcado e pendurado no madeiro. Porém, o copeiro-chefe não se lembrou de José, e se esqueceu dele. Ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e o seu espírito se perturbou grandemente. Com isto, convocou todos os adivinhadores e sábios, para que lhe dessem a interpretação do sonho. Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que lhes interpretasse. O copeiro lembrou-se das suas ofensas, e disse ao faraó, que na prisão havia um jovem hebreu, que podia dar-lhe a interpretação do sonho. Então o faraó mandou que trouxessem José à sua presença. Então disse Faraó a José, no meu sonho, estava na margem do rio comunicando com o meu espírito. Subitamente, subiam do rio 7 vacas belas e formosas à vista. Mas não estávamos sozinhos. Após elas, subiam outras 7 vacas, magras e terríveis de aspecto, e devoravam as vacas gordas. Na mesma noite, tive um outro sonho. Eis que de um mesmo pé subiam 7 espigas, cheias e boas. Após elas, subiram outras 7 espigas secas e queimadas, e devoravam as espigas boas. Então, disse José a Faraó, o sonho de Faraó é um só. As 7 vacas formosas e as 7 espigas formosas são 7 anos. As 7 vacas feias à vista e as 7 espigas miúdas e queimadas também são 7 anos. Eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles, levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito. Portanto, o faraó deve escolher um homem entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Nos 7 anos de fartura, tomará a 5ª parte das colheitas de toda a terra do Egito, e os guardará. Assim será de mantimento para os 7 anos de fome. Estas palavras foram boas aos ouvidos de Faraó. Disse ele, onde acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Ninguém há tão entendido e sábio como tu.
Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono serei maior do que tu. E tirou o Faraó o anel do seu dedo, colocou-o no dedo de José. Vestiu-lhe roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. Fez-lhe subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: Ajoelhai. E disse Faraó a José: Eu sou o Faraó. Sem ti, ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. E Faraó chamou a José de Zafenate-Paneia, e deu-lhe por mulher a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E saiu José a governar por toda a terra do Egito. José era da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó. E nos 7 anos de fartura, José tirava a quinta parte da colheita, e os armazenava em celeiros. E nasceram-lhe 2 filhos. Ao primogênito chamou José de Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho, e de toda a casa de meu pai. E ao segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito, e começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito. Havia fome em toda a terra. Todos os povos vinham ao Egito comprar mantimento. A fome prevaleceu na terra de Canaã. Ouvindo Jacó que havia mantimento no Egito, enviou os seus filhos para comprarem trigo. Então desceram os 10 irmãos de José ao Egito. Benjamim, o mais novo, ficou com seu pai. E José, vendo os seus irmãos, reconheceu-os. Mas eles não o reconheceram. E perguntou-lhes José: De onde vindes? E eles disseram: Viemos da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. José acusou-os de serem espias, para ver a fraqueza do Egito. E eles lhe disseram: Não, meu senhor, todos nós somos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã, e eis que o mais novo está com o nosso pai hoje, mas um já não existe. A história conta que José os colocou na prisão. Ao terceiro dia, José disse que, se fosse verdade o que diziam, trouxessem o irmão mais novo. Porém, um deles deveria ficar, como garantia de seu retorno. Então disseram uns aos outros: Deus trouxe à luz os nossos pecados. E Rúben respondeu-lhes, dizendo: Eu dizia, não pequeis contra o menino. Mas não me deram ouvidos. Eles não sabiam que José os entendia, porque havia intérprete entre eles. Com isto, José retirou-se do meio deles, e chorou amargamente. E ordenou José a seus servos que enchessem seus sacos de trigo, e que lhes restituíssem o seu dinheiro, a cada um no seu saco, e lhes dessem comida para o caminho. Simeão, um dos irmãos, ficou retido, até que trouxessem o filho mais novo. Chegando à terra de Canaã, contaram tudo ao seu pai. Porém, Jacó negou entregar o filho mais novo, conforme o pedido do egípcio. Mas Rúben falou a seu pai, dizendo: Mata os meus 2 filhos, se eu não tornar a trazê-lo. Entrega-o em minha mão, e tornarei a trazê-lo. A história conta que os filhos de Jacó voltaram a descer ao Egito. E levaram com eles Benjamim, o filho mais novo. Quando José viu a seu irmão, saiu dali e chorou amargamente. José era o governador daquela terra. Hospedou-os e deu-lhes um banquete. Contudo, a porção de Benjamim
era 5 vezes maior do que as porções dos seus irmãos. No dia seguinte, carregaram os jumentos de mantimentos, e preparavam para sair do Egito. Vindo os servos de José, disse-lhes: Por que pagastes o bem com o mal? Os filhos de Jacó não entendiam a atitude dos homens que os acusavam. Disseram-lhes que o copo do seu mestre havia desaparecido. E responderam os filhos de Jacó: Aquele com quem de teus servos for achado o copo, morra, e ainda nós seremos escravos do meu senhor. Cada um os enterra o seu saco, e todos foram revistados, do maior ao menor. E o copo foi achado no saco do Benjamim, o mais novo. Então todos eles foram levados à presença de José, e disseram: Certamente, somos todos os seus escravos agora. Mas José disse-lhes: Longe de mim fazer tal coisa. O homem em quem foi achado em falta será meu servo, porém vós, subi em paz para vosso pai. Com isto, Judá, um dos irmãos, intercedeu pelo jovem, e disse que o seu pai morreria de tristeza, se o jovem Benjamim não retornasse com eles, que tomaria o lugar do jovem, e ele volte em paz para o seu pai. A história conta que José não se conteve, e mandou sair da sala todos os servos. Levantando-se ele, disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Será que ainda vive meu pai? A história conta que José chorou de alegria. O choro foi tão alto, de modo que todos os egípcios da casa o ouviam. No dia seguinte, José carregou-lhes de mantimentos, e mandou-os de volta para que trouxessem o seu pai, e toda a família, para perto dele. Os filhos de Jacó contaram-lhe tudo o que aconteceu. Desceram ao Egito, Jacó e toda a sua família, para encontrar-se com José. Então, José aprontou o seu carro, e subiu ao encontro de Jacó, seu pai. Lançou-se ao seu pescoço, e chorou de alegria. Assim, habitou com eles, no Egito, na terra de Gósen. Abençoou o Senhor a José, e toda aquela geração. Se gostou, deixe seu like, curta e compartilhe, e se inscreva no nosso canal, para não perder os próximos vídeos.